Bom dia, turma! Tudo bom com vocês? Como foram de final de semana? Espero que todos vocês estejam bem, estejam empolgados para mais uma semana de aula que nós estamos iniciando hoje. Olhem só, na nossa última aula, que foi antes do final de semana, a gente aprendeu a organizar ou a montar, uma tabela a partir de dados aleatórios. A gente consegue fazer uma organização entendendo sobre o que nós estamos falando e organizando os dados aos quais, na verdade, nós estamos nos referindo, dependendo das características que eles possuem. Nós aprendemos isso utilizando o tema rol e intervalo de classes, não foi? Com esse tema, foi o exercício para vocês resolverem da página 167. Nós vamos resolver essas atividades, tá? E eu preciso que vocês, caso tenham dúvidas, entrem em contato comigo para que nós possamos saná-las. Esse é um assunto não tão complicado, mas ainda assim, pode ser que surjam dúvidas do método que eu estou resolvendo, de como isso está acontecendo. Então, por favor, tirem suas dúvidas. Abram um livro, então, para a gente começar a correção. Página 167. Bom, o livro já está aberto. Como vocês podem perceber, essa é uma atividade bem curtinha, porque são 2 questões, mas que exigem bastante atenção da gente. Então, vamos lá resolver direitinho, aplicando tudo que a gente aprendeu na última aula. Vamos à nossa primeira questão, que diz o seguinte: para acompanhar o desenvolvimento de seus alunos, uma professora de educação física mediu a massa corporal de cada um deles e organizou os dados em um rol. O rol é o conjunto de dados, que vocês, inclusive, têm ele aqui do lado. Olha só, aqui está o rol com os dados que essa professora coletou dos alunos, que é a massa de cada um deles, certo? De acordo com os dados levantados pela professora, complete a tabela com os intervalos de classes e as frequências absoluta e relativa. Vamos voltar para a nossa aula para lembrar o que é isso? Olha só, os intervalos de classes são os grupos que nós vamos colocar em cada uma das linhas da nossa tabela. Nesse caso aqui, nessa primeira coluna aqui, nós temos a característica massa, que no caso são esses dados do nosso rol. E o primeiro intervalo que a gente tem é de 47,6, que é a menor massa dentro do rol, que vai até 50,6. Esse intervalo aí é de quantos elementos? De 46 até 50, nós temos um total de 4 unidades. Mas lembrem que a gente precisa fazer um cálculo para descobrir isso. Nós vamos pegar o maior elemento desse nosso rol, que no caso é 63, e subtrair do menor, que é 47,6. Dá um número decimal. Então, a gente vai fazer a subtração entre esses dois valores aqui, 50,6 menos 47,6, que é igual a 3. Portanto, a gente já sabe aí que cada um dos intervalos vai ter 3 unidades. O primeiro foi de 47,6 até 50,6. O próximo é de 50,6, como vocês estão vendo aí que começa, e vai até 53,6, porque é de 3 em 3 unidades. Então, o próximo vai começar em 53,6, e aí eu vou colocar aqui para vocês verem como vai ficar, tá? Olhem só, como eu disse para vocês, o intervalo é de 3 em 3 unidades, certo? Então, eu montei aqui, de 53,6 até 56, eu aumentei 3 unidades, de 56 a 59, de 59 a 62, de 62 a 65, tá bom? Ah, tia, mas não tem nenhuma criança aí que tenha o peso de 65. O peso máximo que a gente tem, olhem só, é 63. Tudo bem, não tem problema passar da quantidade, tá? Agora,
nós vamos colocar na segunda coluna a frequência. O que é a frequência? Quantos, nesse caso, alunos têm massa ou peso entre 47, desculpem, e 50,6 quilos. Aí já está dizendo que são 6 alunos. Então, olhem só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 51 não entra porque é maior do que 50,6. Na próxima, entre 50,6 e 53, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5. Teremos 5 alunos que têm a massa nesse intervalo aí, entre 50 e 53,6. Entre 53,6 e 56, temos aqui 55,8, ou seja, 1. O próximo já passa. Então, aqui a frequência é de apenas um aluno. No próximo intervalo, entre 56 e 59,6, vamos ter 2 alunos ao total. O próximo já passou do nosso intervalo. Próximo intervalo, que vai até 62, teremos 2, 3, 4, 5. 5 alunos. 62,6, tá? Por isso o 62 entrou. E no último intervalo é quem sobrou. Então, é só um aluno. Ao total, nós teremos que somar 6 mais 5, 11, mais 1, 12, mais 2, 13, mais 5, 18, mais 1, 19, mais 1, 20. Então, nós teremos aqui um total de 20 alunos, certo? Que foram entrevistados. Esse total representa 100%, então a gente já até pode colocar aqui. E aí, a gente vai descobrir agora a porcentagem dos demais. O primeiro já tem aí que é 30%. O segundo, 5, representa quanto por cento de 20? Basta que a gente faça 5 sobre 20 vezes 100. 5 vezes 100 é igual a 500. 500 dividido por 20 é igual a 25. Portanto, a frequência relativa, que quer dizer a porcentagem dessa quantidade de alunos, é 25%. Certo? Os demais, nós teremos. Os cálculos serão feitos do mesmo jeito, tá? Será 1 sobre 20 vezes 100, que vai ser igual a 5%. O próximo, 2 sobre 20, por que 20? Porque 20 é a quantidade total de alunos, tá? Multiplicado por 100, que dá 10%. 5 sobre 20 multiplicado por 100 vai ser igual a 25%, que é o que a gente já fez aqui no quadrinho. E 1 também a gente já fez, que é 5%. Ok? Então, assim que a gente consegue completar a nossa tabela, tendo apenas os dados de um rol, os dados de uma certa pesquisa, que nesse caso foi a pesquisa da professora com relação à massa dos alunos da aula de educação física. Essa segunda questão aqui é bem parecida com a primeira. O que vai acontecer? Eu quero que vocês organizem essa tabela no caderno ou em uma folha, em um tamanho maior. Eu vou explicar cada uma das partes da tabela e o que vocês deverão fazer, porque eu quero recebê-la para correção. Essa questão, apenas a segunda, vai valer ponto para a avaliação de vocês. Olha só, o rol a seguir, lembrando, rol é o conjunto de informações que nós temos. Apresenta o tempo de gestação em dias de algumas espécies de mamíferos. Ou seja, a tabela ao qual nós vamos organizar tem relação ao tempo de gestação de alguns mamíferos. Esse é o nosso rol, são esses números aí que foram jogados aleatoriamente
digo assim, porque não tem nada específico, certo? A gente sabe que são tempos de gestação porque a questão está dizendo. Mas olhando só para os números, a gente não consegue saber. Por isso que a gente organiza em tabelas. Então, olha só. Na primeira coluna, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o maior valor do rol e subtrair pelo menor, certo? Isso é o que vocês terão como sendo a amplitude total. Depois que vocês fizerem essa subtração e tiverem um resultado, vocês vão ter a amplitude total. Depois, vocês vão dividir essa amplitude total por 5. Por que por 5? Porque a tabela pede 5 intervalos de classes, certo? Quando vocês fizerem essa divisão, vocês vão ter um número que vai ser a quantidade de elementos em cada um dos intervalos. Vou logo dizer para vocês que a quantidade vai ser de 5 elementos em cada um dos intervalos, certo? Então, vocês vão montar um intervalo, por exemplo, de 106 até 173. De 173, aí vão contando 5 números e vejam qual é o próximo, 240. Não é seguindo a ordem, tá? 73, 74, 75, não. É a ordem do rol. Vejam que a gente tem 176, 180, 190, 200 e 220. Esse seria o nosso próximo intervalo, entendido? Depois, vocês vão montar a frequência, quando vocês tiverem montado todos os intervalos. A frequência é a quantidade de números que vocês têm dentro desse intervalo que vocês estabeleceram. Por exemplo, quantos animais têm tempo de gestação entre 106 e 130 dias? 3, 106, 120 e 130, ok? A frequência acumulada é o número que vocês colocarem aqui, por exemplo, 4, somado com o posterior. Vamos supor que é 6. Aqui continua sendo 4. Já o próximo vai ser 4 mais 6, que vai dar 10. E aí vocês vão fazendo isso até chegar ao final. A frequência relativa é essa coluna aqui, ó, transformada em porcentagem, do mesmo jeito que nós fizemos na primeira. E a acumulada relativa é a soma dessa porcentagem com essa, dando um resultado. E assim, sucessivamente até chegar ao final. Então, por favor, não esqueçam de me mandar essa questão, porque ela vale ponto para vocês, tá? E lembrando de sempre identificar na atividade, na folha que vocês fizerem, o nome de vocês, ok? Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, mesmo com relação à segunda questão, podem me mandar, tá bom? Até a próxima aula.